Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Eu quero desejar a todos aí umas saudações de paz para todos vocês que fazem parte desta família e já desejar um bom fim de semana para todos vocês e todos os vossos familiares. Sintam-se todos abraçados pelo irmão Carlos aqui do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema o que o Espírito Santo produz em nós, ou seja, o que o Espírito Santo faz em nós. O que é que o Espírito Santo produz em nós? O que é que esse entendimento produz em nós? Romanos capítulo 8, versículo de número 14, diz assim, Paulo escrevendo ali no ano 58, pós-cruz, depois da cruz, para uma comunidade de judeus e gentios lá em Roma. Veja o que ele diz aqui no versículo 14, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são filhos do Eterno. Vou ler novamente. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito do Soberano, do Criador, do Pai dos Espíritos, são filhos do Eterno. Meus irmãos, observem que nós temos, ou seja, se nós temos o Espírito Santo, se nós temos esse entendimento, com certeza nós somos guiados por esse Espírito, por esse entendimento. Então, ele nos guia, nos ensina e produz em nós, filhos do Eterno, filhos do Pai, algo de bom. Entendeu? Nos tornando uma pessoa com a mente ativada para as coisas do Espírito, para as coisas espirituais. O Espírito Santo em nós, o entendimento em nós, não nos produz pessoas mundanas. Claro que nós estamos no mundo, quando eu falo pessoas mundanas, pessoas carnais, prepotentes, arrogantes, soberbas, etc, etc. Não. Se nós temos esse entendimento, se nós temos esse espírito, se nós temos convicção que somos filhos, então esse entendimento, esse espírito, o Espírito Santo, ele nos faz ser pessoas melhores a cada dia. Se temos o Espírito em nós, então é manifestado coisas espirituais. Essa é a obra do Espírito. Essa é a obra do Espírito Santo. No que tange a espiritualidade, no que tange o ministério do Espírito em nossas vidas e não da letra. Então veja, porque tudo se cumpriu em Cristo. A lei e os profetas se cumpriram nele. Então, meus irmãos, o fim da lei nós sabemos, como Paulo falou nessa mesma carta, que foi Cristo. Mas para todos aqueles que creiam, que eles tinham que crer que o fim da lei era Cristo. Então, o ministério do Espírito não é uma obra física. Nunca foi uma obra física. O Espírito Santo, né, na vida daqueles que viveram ali depois da cruz, e nós que estamos vivendo depois que tudo aconteceu, tudo já foi consumado, entendeu? Então, esse Espírito em nós, ele nos guia à liberdade, ao descanso, ao repouso, onde tudo foi consumado. Tudo foi consumado pela fé de Cristo na cruz, ou no madeiro, como você quiser viver. Então, vivemos hoje num estado de completo, de perfeito. Nele, o Espírito Santo, o entendimento produz em nós tudo isso aí, ele nos guia. Então, o Espírito que está em nós, o Espírito Santo, esse entendimento, produz em nós fruto do Espírito, que são qualidades. Por exemplo, amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso são frutos do Espírito. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, por esse entendimento, ele produz em nós isso aqui. Claro que nós estamos nessa carne, né, num corpo de carne e sangue, mas quando a gente ativa a nossa mente, então isso é produzido em nós, isso vem fluir em nós, em nossas vidas e para as outras pessoas. Então, meus irmãos, ele nos guia, ou seja, nos dá o entendimento, capacita, consola, revela a verdade, nos capacitando para a vida do dia a dia. Esse produzir em nós são características do caráter do Pai nos filhos, sim. São características do Eterno que são manifestas em nós e tem que ser manifestada em nós. Quando a gente ativamente. Esses frutos que são produzidos em nós são amor. Esse amor aqui, que está aqui em Gálatas, vamos ler aqui Gálatas. Gálatas, capítulo de número, vamos lá. Gálatas, capítulo de número 5. Tenho que correr porque eu não quero deixar uma mensagem muito longa, não. Chega de mensagem longa. Olha aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mais uma vez, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, que eu li aqui, né? E agora estou lendo Gálatas. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, meus irmãos, observe que o que o Espírito, o que esse entendimento produz em nós, nos filhos de Deus, como eu li aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número, que eu li aqui, o texto principal, Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz assim, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito do Eterno são filhos do Eterno. Observem, meus irmãos. Então, o amor aqui, entendeu? O que ele faz aqui, esse produzir em nós são características do caráter do Pai, nos filhos, como eu já falei. São características do Eterno que são manifestadas em nós. Esses frutos que são produzidos em nós são amor. Esse amor se refere ao amor incondicional que se manifesta em ações e palavras de carinho, compaixão e generosidade. E isso tem que produzir isso em nós. Também tem alegria, é uma alegria interior, vem do interior, é uma alegria, né, que vem do interior, entendeu? Como é que se diz? Que não é afetada pelas circunstâncias externas da vida, entendeu? E essa alegria contagia, né? Contagia e atrai pessoas ao nosso redor. Aí também tem paz. A paz é um fruto do Espírito. A paz, essa paz interior que nos tranquiliza em meio às dificuldades, não nos deixa desesperado. E quando a gente quer se desesperar na carne, essa paz interior, ela excede todo entendimento. Então, essa paz, ela é interior que nos tranquiliza em meio às dificuldades e nos permite passar, enfrentar os obstáculos, os desafios com firmeza. Outro fruto do Espírito é paciência. Nos capacita a esperar com calma e compreensão em meio às situações adversas, às dificuldades. Entendeu? Então, e nós temos também essa paciência de entender o próximo, o nosso irmão. Então, meus irmãos, aí vem também a amabilidade. A amabilidade, que quer dizer a longanimidade, né? A amabilidade é uma disposição natural, né, a fazer o bem ao próximo, sem esperar nada em troca. É a tratar o seu próximo com gentileza e respeito, delicadeza, com carinho e gentileza, meu irmão. Isso é amabilidade. Aí vem a bondade. A bondade é participar, né? Não praticar o bem, tanto em ações, ou seja, em atitudes, como em palavras ou seja, tem em nós a disposição de ajudar o próximo que precisar. Aquele próximo, o nosso irmão próximo, que estiver próximo, o próximo é a fazer o bem ao próximo.
que estiver precisando, a gente tem isso em nós, tanto em palavras como em atitude. Aí vem a fidelidade. A fidelidade, meu irmão, é ter, né? Como é que se diz? Ter fidelidade, né, aos compromissos e a firmeza na palavra, tanto na palavra do Eterno, tanto no Evangelho da Graça, como também com o próximo. Isso é ter fidelidade, entendeu? Ter fidelidade, ser leal, tanto com a palavra, entendeu? Como também com o seu próximo, com as pessoas. Mansidão é atitudes de humildade e gentileza que nos permite lidar com os conflitos de forma consoladora em nós e a gente passar isso para as pessoas também. Nós temos que ser manso conosco mesmo, ter a mansidão interior para que essa mansidão possa ser transmitida para outras pessoas e não com brutalidade. O Evangelho da Graça não é brutalidade, não é afronta, porque produz em nós o que? Mansidão. Entendeu? Então, observe, meu irmão, aí vem também o consolo, né? O consolo, é isso? E como é que se diz? Essa mansidão consola, nos acalma nos momentos de angústia, trazendo a esperança, nos ajudando a encontrar consolo em meio às dificuldades. Entendeu? Então, revela a verdade em nós. Entendeu? Então, o domínio próprio, não, eu falei do domínio próprio, não é isso? Domínio próprio, é isso que eu falei? Fidelidade e mansidão, aí agora o domínio próprio. O domínio próprio é uma capacidade, meu irmão, de controlar nossos impulsos e desejos e de agir com discernimento e sabedoria. Veja, além do mais, meu irmão, além do mais, quando se diz o Espírito Santo, o entendimento nos guia, né? Guia significa que ele nos orienta em tomar, né, decisões, nos ajudando a discernir o certo e o errado, o bem e o mal. Então veja, o Espírito Santo que nos guia, o entendimento que nos guia, nos capacita a seguir o caminho certo. Capacita nos dando força a enfrentarmos os desafios da vida, do nosso dia a dia. Entendeu? Vencer o dia a dia de acordo com a vontade do Pai. Então, meus irmãos, isso aqui, e além do mais, o Espírito Santo que nos guia, ele nos revela a verdade, nos mostra, ajuda a entender a palavra da verdade, o Evangelho da Graça. E a reconhecer a verdade diante das inverdades mostradas, pregadas, anunciadas por muitos homens aí. Entendeu? Então esse produzir do Espírito Santo, no entendimento, né? O Espírito quer dizer entendimento, né? Em nós, nos faz servir ao Eterno pela vida do próximo. Ou seja, servir ao Eterno é servir ao próximo. Servir ao próximo é servir ao Eterno, é agradar ao Pai. Entendeu? Então é isso aqui que o Espírito que está em nós produz. Produz em nós tudo isso aqui que eu falei. Então, observem, lendo novamente aqui para terminar, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14, diz assim, ó. Romanos 8, versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito do Eterno são filhos do Eterno. Então esse Espírito que está em nós, ele produz frutos e nos torna uma pessoa melhor, a não viver de todo jeito, em libertinagem. É essa palavra que eu quero deixar para as nossas vidas. Saudações de paz.